Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa. Hoje nós vamos meditar juntos no Provérbio 12. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia para junto comigo nós alinharmos o nosso coração com o coração do nosso Pai, recebermos dele uma porção para esse dia, né? Uma porção de sabedoria, uma porção de graça, de direção. Se você está aqui pela primeira vez, eu vou estar meditando junto com você nessa tradução aqui, que é a Nova Bíblia Viva. Então, talvez ela seja um pouco diferente da sua, só para você, né, perceber. Talvez você vai perceber, né, por que tá diferente. É porque eu estou utilizando essa tradução NBV, que é uma tradução que ela é mais acessível. Ela tem as palavras mais próximas da forma como a gente comunica. Então, eu creio que vai trazer mais clareza para você e vai expandir, né, o seu entendimento. Vai ser bênção para nós. Bom dia, Clara, paz do Senhor, Deus abençoe. Bom dia, Aissa. Bom dia, Nilma. Glória a Deus pela vida de vocês, que bom que vocês estão aqui. Então vamos orar e consagrar o nosso encontro ao Senhor, pedir para o Espírito Santo nos dirigir nessa manhã. Bom dia, Kaline. Pai querido, como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá hoje de estarmos aqui nessa manhã. Quantas pessoas, Senhor, poderiam estar aqui e não estão, mas o Senhor nos escolheu para nós nos abastecermos, Senhor, do Teu amor, da Tua direção, da Tua sabedoria. Que o nosso coração esteja aberto nesse momento, Pai, para ouvir a Tua voz, para guardar, Senhor, a Tua palavra, para que ela seja, Senhor, luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. Nós queremos dizer que nós te amamos e somos gratas, Pai, por estarmos aqui nessa manhã. Nós te pedimos, por favor, que fala conosco, ministra os nossos corações. Nós precisamos, Senhor, das Tuas palavras de sabedoria. Nós consagramos agora a Ti esse encontro e te pedimos, Pai, que a Tua doce presença envolva cada coração, cada mente, para que nós sejamos renovadas nessa manhã. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá meditar em Provérbios 12, a partir do versículo 1 diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o tolo odeia a repreensão. E hoje em dia, né, cada vez mais as pessoas andam mais distantes da disciplina, né? Elas querem serem afagadas, né? Elas querem abrir a Bíblia só para receber conforto, não querem ser confrontadas pela palavra. Mas se você busca só ser confortada pela palavra e não confrontada, tem algo muito errado, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é espírito. Então, para que você tenha uma vida e uma vida abundância, você vai precisar, né, se quebrantar diante do Senhor, moer o seu orgulho, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, ame a disciplina, porque um pai bondoso e amoroso, ele vai corrigir aquele filho, aquela filha que ele e ela ama, né? Então, que você se coloque assim com o coração aberto, né, para receber as bênçãos do Senhor e para receber as correções necessárias também, porque as correções têm o intuito de te levar para o próximo nível, de te preparar para receber algo novo. Bom dia, Niel, que bom que você está de volta, minha irmã, Deus te abençoe. Então, ame a disciplina, porque assim você vai amar também o conhecimento, né, e você vai com certeza viver uma vida mais assertiva e mais abundante. Versículo 2 diz assim: o Senhor abençoa o homem e a mulher que pratica o bem, mas condena o homem ou a mulher que vive planejando o mal. A maldade nunca produz uma vida feliz e bem-sucedida, mas a justiça dá ao homem uma base firme para a vida. Versículo 4: uma esposa fiel e dedicada é a coroa do seu marido, mas uma esposa leviana é como uma doença nos ossos. Se você meditar lá em Gênesis capítulo 2, você vai ver que Deus criou a esposa para que ela fosse uma ajudadora do seu marido. Então você deve ser uma esposa fiel e dedicada, a coroa do seu marido. E como é que nós ajudamos alguém? Quando essa pessoa precisa de ajuda. Então justamente quando seu marido não está merecendo talvez o seu amor, não está sendo não está andando por um caminho bom, é nessa hora que você vai ajudá-lo. É nessa hora que você vai buscar no Senhor, né, a força, o entendimento, a sabedoria para edificar a sua casa na rocha que é Jesus.
Versículo 5, os pensamentos dos justos são retos, mas o perverso só pensa em maldades e mentiras. Então, como estão a qualidade dos seus pensamentos, né? Os pensamentos daqueles que creem em Jesus, né? Os pensamentos dos justos, que justo é todo aquele que crê em Jesus, eles são retos, eles agradam ao Senhor. Mas o perverso só pensa em maldades e em mentiras. Nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Então, se você tem a tendência, né, a contar pequenas mentirinhas, e eu creio que todas nós, de algum modo, falhamos nisso, peça ao Senhor, né, para te ajudar, para que você vença a si mesmo e cada dia você se lapide mais para que a sua conduta agrade ao Senhor. Para que você tenha, né, lábios que honrem ao Senhor quando você abrir os seus lábios. Versículo 6 diz assim: as palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas as palavras dos justos salvam vidas. Quantas vezes, né, talvez até hoje, nós temos pessoas que lançaram uma palavra sobre nós há muitos anos, e até hoje essa palavra dói, até hoje a gente fecha os olhos, parece que a gente consegue ouvir aquela pessoa dizendo, né, aquela palavra maldosa que nos feriu, que nos machucou. E olha então o que está dizendo aqui no versículo 6, as palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas as palavras dos justos salvam vidas. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos usar as nossas palavras para salvar vidas, para edificar, né, o nosso lar, para abençoar quem ouvem, né, as nossas palavras. A Cleomira, que bom que até aqui no mato eu tenho acesso à palavra de Deus. Glória a Deus, ouvindo o canto dos pássaros. Que lindo, minha irmã. A palavra de Deus diz, né? Olhai as aves do céu. Que lindo, minha irmã. Que bom que você está aqui. Versículo 7. Os perversos serão destruídos. Então, quem usa suas palavras, né, de forma perversa, com maldade, os perversos serão destruídos. Porque as nossas palavras, elas estão construindo ou destruindo o nosso futuro. E nós lemos ontem, né, que o bem que você faz para outra pessoa, está no versículo 17 do Salmo 11. Quando você faz o bem para outra pessoa, faz o bem para si mesma. Mas quando você faz o mal para outra pessoa, você está ferindo a si mesmo. Então, pensa bem, não vale a pena você falar sem sabedoria. Porque quando você fala algo maldoso, algo negativo, com a intenção de ferir alguém, na verdade aquela palavra é um bumerangue e ela vai voltar e vai te acertar em cheio. Então tenha cuidado com as suas palavras, com a qualidade dos seus pensamentos primeiro, né? Porque seus pensamentos vão se tornar sentimentos e vão se tornar comportamentos. Ana, e como eu melhoro a qualidade dos meus pensamentos? Cuidando do que você tem olhado e do que você tem ouvido. Porque essas são as janelas da nossa alma. Tudo que eu vejo e tudo que eu ouço criam imagens mentais que vão gerar, né, pensamentos, depois um sentimento, vou dar um significado e vou sentir algo sobre aquilo que eu vi ou eu ouvi, e depois, consequentemente, movido, né, por aquele impulso, por aquele sentimento, eu vou ter também um comportamento. Versículo 7, os perversos serão destruídos e desaparecerão, mas a casa dos justos permanecerá para sempre. Exato, Eliane, as palavras machucam, né, e às vezes a gente fala assim, a palavra tem poder, né? Não só eu falo, né? Mas lá em Provérbios 18, 20, 21, nós vamos chegar lá, fala que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. E as pessoas talvez ficam com a mente fechada, né? E pensam assim, não, isso é bobagem, como assim uma palavra tem o poder para mudar uma vida? Sim, quantas pessoas estão aprisionadas hoje por conta de uma palavra que foi lançada, não conseguem liberar perdão, não conseguem serem livres, não consegue mais ter um relacionamento de qualidade por conta só de palavras. E as nossas orações também são eficazes, poderosas, por meio de palavras. Então, palavras não são só palavras. Palavras são decretos no mundo espiritual. Então, seja mais responsável. A palavra de Deus diz que um dia nós prestaremos conta diante do Senhor de cada palavra que foi liberada do nosso lábio. Então, pensa bem antes de dizer algo. Vai edificar, sabendo também que aquilo vai voltar contra você. Versículo 8 de Provérbios 12 diz assim, todos elogiam o homem e a mulher segundo a sua sabedoria, mas o homem ou a mulher que tem a mente cheia de maldade e maus pensamentos é desprezado, é desprezada.
É melhor ser humilde e aceitar um serviço pesado do que contar vantagens sobre as próprias habilidades e acabar passando fome. Versículo 10. O justo se importa até com o bem-estar dos seus rebanhos, mas no coração do perverso só há lugar para a maldade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui, com o pensamento negativo, né? Muitas vezes, até numa situação boa, as pessoas conseguem ver um defeito. Né? Às vezes a pessoa está tão acostumada, né, nesse padrão, né? A mente dela está tão condicionada a um padrão, que até quando acontece alguma coisa boa, ela vai pensar numa forma de declarar algo negativo. Se você perceber que você está caminhando por esse caminho, repreenda em nome de Jesus esse espírito maligno de palavras negativas, de divisão. Por que divisão, Ana? Porque isso te impede de andar em concordância com a palavra de Deus. Você não pode caminhar por sentimentos, por circunstâncias. Ana, mas na minha vida tá tudo ruim. E se você continuar declarando, murmurando, reclamando, vai piorar. Porque nós sempre comeremos o fruto das nossas palavras. Então você quer sair desse lugar, né, de desesperança, desse lugar ruim, desse lugar que você não tá gostando, desse lugar que só tem caos, que só tem confusão, começa a melhorar a qualidade das suas palavras. Nossas palavras têm poder para construir ou destruir uma vida. Então, o justo se importa até com o bem-estar dos seus rebanhos, mas o coração do perverso só há lugar para a maldade. Então, peça ao Senhor que te dê bons olhos. A palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Porque quando eu vejo algo, automaticamente aquilo cria uma imagem dentro de mim, né, no meu cérebro. E eu vou dar um significado no meu coração, vou dar um sentimento para aquilo, bom ou ruim. E dependendo daquilo, eu vou ter um comportamento. Então peça ao Senhor bons olhos, peça ao Senhor para colocar vigias nos seus lábios, para que você olhe, fixe os seus olhos naquilo que vai edificar a sua vida e para que você declare palavras de amor, palavras de sabedoria, palavras de bênção, porque entendendo que essas palavras vão voltar para você. Versículo 11. Quem trabalha com dedicação e se cansa, plantando e colhendo, terá fartura de alimento para sua família. Mas quem fica apenas sonhando com um serviço melhor não tem juízo. Então, assim, faça tudo que te vier à mão, né? O que você tem hoje para fazer, faça com dedicação, né? Faça com constância, porque o Senhor vai abençoar. Mas às vezes você fala assim, eu até queria trabalhar, mas não aparece o serviço que eu queria trabalhar. Então, por onde você olhar, qualquer lugar que você olhar, aí você vai ver algo que você pode fazer com excelência. Então comece, o Senhor vai te encontrar no movimento. Comece sem saber muito bem como vai ser, né? Vai ser mostrado o caminho para você. Dá o primeiro passo que Deus vai acrescentar para você o chão. Mas se você fica só olhando ali e apenas sonhando, apenas falando, eu queria... Você não vai sair desse lugar, então começa de pouco, né? Que sobre o muito o Senhor vai te colocar. Versículo 12. O perverso inveja o que os outros conseguem com suas maldades, mas a raiz do justo floresce. Os maus estão sempre metidos em problemas por causa das suas palavras maldosas, mas o justo escapa dessas dificuldades por falar a verdade. Então, quantas pessoas, né, estão sempre envolvidas em confusão e muitas vezes por conta de palavras, ou porque você disse algo, ou porque alguém disse algo e você ficou ofendido. Então não deixe nada acessar o seu coração. A palavra de Deus diz, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem todas as fontes de vida. E por que procede todas as fontes de vida? Porque quando chegou aqui no coração, eu dei um significado que é bom ou ruim. E se o significado for ruim, o meu comportamento vai ser ruim também. Então guarde seu coração. Quando alguém te ofende, quando você deixa uma palavra negativa acessar o seu coração vai se encher de mágoa, de ressentimento, e aquilo vai começar a enraizar dentro de você. Depois, para você limpar aquilo, são várias camadas. Eu tenho dito aqui, o perdão não é um evento, ele é um processo, porque toda vez que alguém te machuca, não fica só na superfície, vai atingindo as camadas mais profundas do seu ser, vai enraizando ali. E às vezes fica em lugares, fica alguns resquícios em lugares escuros ali da sua alma.
E o trabalho para essa limpeza, ele é árduo, sabe? Vai exigir bastante de você. Então já seja rápida quando a palavra negativa chegar, não deixe acessar o seu coração. O melhor modo, né, de você evitar ter que ficar passando por esses processos é rapidamente você identificar: isso que disseram sobre mim é verdade? Faz sentido pra mim? Essa pessoa que disse isso aqui, eu pediria um conselho pra ela? Ela tem resultados que eu gostaria de ter? Se a resposta não, então é irrelevante o que essa pessoa disse. Versículo 14. Quem fala a verdade receberá benefícios. Olha isso, quem fala a verdade receberá benefícios. Quem ajuda os outros com as suas mãos será recompensado. Uau! Versículo 15. O tolo sempre acha que sua opinião é a única certa, mas o sábio ouve os conselhos com atenção. Olha que precioso esse versículo. A pessoa tola sempre acha que só a opinião dela é a única certa. E a gente sabe que é na multidão dos conselheiros que há sabedoria por meio da palavra de Deus. Então, às vezes, por mais que você tenha convicção de algo, peça ao Senhor que derrame a certeza no seu coração. E se você tiver certeza mesmo daquilo, porque o Senhor confirmou para você, ore para que aquela outra pessoa também chegue ao mesmo nível de compreensão, de entendimento baseado na palavra. Não fique, sabe, ofendendo o seu irmão, se sentindo superior. Então o tolo sempre acha que a sua opinião é a única certa. Por quê? Porque ele está cheio do orgulho. E é por isso que toda vez que a gente acha que a gente já está num nível muito elevado, a gente tem que voltar para o pó. Porque isso que revela que o nosso coração está começando a ficar muito orgulhoso. A pessoa sábia, ela ouve os conselhos com atenção. E aí ela ouve os conselhos e ela vai filtrar. Nós precisamos aprender a ser mais filtro e menos esponja. Nós não podemos levar tão a sério tudo aquilo que nos dizem, né? Eu preciso filtrar por meio da palavra de Deus. Eu ouvi isso aqui, a Rose chegou aqui, bom dia. A Rose me disse algo, deixa eu filtrar aqui pela palavra de Deus. Vamos ver se isso faz sentido. Vamos ver se isso aqui eu posso... O que eu posso reter aqui? Tem algo bom que eu posso reter? Se não tiver, descarta. E entenda também com humildade que todos nós estamos vivendo um processo. Às vezes você já está mais madura em alguma área de conhecimento e a outra pessoa não, ela está caminhando. Então ore para que o Senhor também a encontre, que derrame sobre ela da sabedoria. Versículo 16. O tolo logo explode de raiva por qualquer motivo, mas o homem sábio nunca perde a cabeça e ignora o insulto. Olha só, a pessoa sábia, ela ignora o insulto. Por quê? Porque ela vai fazer esse filtro. Ela vai pensar, isso que estão dizendo é verdade? Se não é verdade, eu não vou deixar dar velcro, né? Sabe o velcro? Para que ele grude, né? Tem que ter liga dos dois lados. Então vem algo ali. Ah, Ana, você é mentirosa. Aí eu penso assim, eu sou uma pessoa mentirosa? Eu posso até ter contado alguma mentira, mas eu não sou mentirosa. Por quê? Porque eu me arrependo, eu peço perdão, eu peço para que o Senhor purifique o meu pecado. A minha intenção é de estar sempre me lapidando, minha intenção é de falar a verdade. Eu vou tropeçar, vou. Mas eu não sou filha do pai da mentira. Eu sou filha de Deus, o dono da verdade. Então, eu não sou mentirosa. E aí alguém disse que eu sou mentirosa, e o que eu faço? Eu não vou deixar aquilo aderir no meu coração. Então aquela outra pessoa vem com uma palavra, né? E aí eu vou decidir. Isso que a pessoa disse é verdade? Aí eu vou fazer o filtro. Poxa, eu acho que realmente eu menti. Aí o que eu tenho que fazer? Não ficar chateada com aquela pessoa. Pelo contrário, tem que me alegrar, porque o Espírito Santo talvez usou aquela pessoa para me mostrar que eu tô no engano. Vou lá, peço perdão, me conserto com o Senhor. Agora, a pessoa disse algo e eu estou falando a verdade. Eu vou deixar aquilo acessar o meu coração? Não, porque não é verdade. Aí eu me pergunto também, os frutos dessa pessoa são interessantes para mim? Eu admiro essa pessoa? Eu pediria conselho para essa pessoa? E eu vou dizer algo muito forte. Geralmente as pessoas que ficam criticando muitas outras não estão fazendo nada relevante. Porque quem está fazendo algo relevante não tem tempo para ficar
cuidando da vida dos outros para ficar apontando o dedo para os outros, porque já tá buscando, trabalhando muito, tentando lapidar a si mesmo. Então o tolo, ele logo explode de raiva por qualquer motivo. Então guarde o seu coração, né? Não deixe a ofensa chegar no seu coração. A ofensa é a isca de Satanás para acessar, né, as suas emoções e contaminar toda a sua vida, te tirar do propósito, do centro da vontade de Deus. Então seja uma mulher sábia, que nunca perde a cabeça e que ignora o insulto. Versículo 17. Quem testemunha a verdade ajuda a justiça a triunfar, mas a testemunha falsa conta mentiras. Versículo 18. Há palavras que ferem como uma espada afiada, mas as palavras do sábio trazem a cura. Então a gente sabe disso, que tem palavras que ferem como uma espada, mas que as minhas palavras, que as suas palavras, em nome de Jesus, que elas tragam cura para quem ouvir as suas palavras. Que elas tragam cura para os seus filhos, que elas tragam cura para o seu marido. Porque muitas vezes é dentro do nosso lar que nós soltamos as palavras mais duras. Peça sabedoria ao Senhor para aqueles que você ama, né? Para todos, mas começando pela sua casa, né? Que quando você falar, que as suas palavras tragam cura. Isso é inteligência emocional, né? É tirar o melhor daquela situação. Então houve ali um conflito, houve ali um problema, houve uma mentira, houve um desentendimento. E aí eu vou pedir para o Espírito Santo me guiar para que eu conduza aquela situação com palavras de sabedoria, para que ambos os lados saiam edificados, mais fortalecidos daquela situação, que eu tiro o melhor de mim naquela situação, que eu tiro o melhor daquela outra pessoa naquela situação, porque eu soube utilizar bem as minhas palavras. Então peça ao Senhor a entonação certa, as palavras certas. Amém? Então, as palavras que ferem como uma espada, há palavras que ferem como uma espada afiada, mas as palavras do sábio, da mulher sábia, trazem a cura. Versículo 19. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a mentira tem vida curta. Então, se você quer, né, permanecer, se você quer durar, né, se você quer ser uma pessoa respeitada, fale a verdade, né, porque a mentira tem perna curta, né? A mentira tem vida curta. Versículo 20. O coração de quem vive planejando maldades está cheio de engano e falsidade, mas quem usa suas palavras para promover a paz tem um coração cheio de alegria. Então, quando você estiver pensando mal de alguma coisa, peça ao Senhor que abra os seus olhos, sabe? Que tire as escamas dos seus olhos. Porque muitas vezes a gente está enxergando uma situação com uma lente distorcida, uma lente cheia de orgulho, uma lente cheia de traumas. Então, quando nós estamos planejando maldade, pensando mal, nós estamos cheias de engano e falsidade. Mas quando nós usamos nossas palavras para promover a paz, o nosso coração fica cheio de alegria. Versículo 21. O justo não passará por sofrimentos, mas o perverso está coberto de dificuldades. E o justo é todo aquele que crê em Jesus. E não só que crê, né, mas que anda por seus caminhos, né, que obedece à palavra de Deus, que se guia pela vontade de Deus e não pelos impulsos da sua carne. Então, se você quer saber, né, se o seu coração está caminhando, né, pelos caminhos do Senhor, por princípios, olha para dentro de você e vê, né, se o coração está cheio de alegria, porque se você estiver promovendo a paz, o seu coração vai ficar em paz, o seu coração vai ficar alegre. Versículo 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas tem grande prazer nas pessoas que falam a verdade. Muitas vezes Satanás vai atacar a sua mente. Ah, mas se eu falar a verdade, fulano não vai querer mais saber de mim. Se eu falar a verdade, meu casamento vai acabar. Fale a verdade e creia que a graça do Senhor vai te alcançar e vai te honrar, porque você se posicionou em unidade com a palavra de Deus. Isso que você está ouvindo aí não vem do Senhor. É o maligno tentando te tirar, tentando roubar a sua promessa, tentando roubar a sua alegria. Porque quando a gente está escondendo algo, a gente não fica em paz. Eu falo, né,
sempre que quando nós conhecemos a Jesus, a gente não consegue mais pecar em paz. Você peca, mas você fica ali, ó, o Espírito Santo da hora. Vai lá, conserta, isso não tá certo, isso não representa quem você é. Essa não é sua real identidade, por que você fez isso? Então que você fuja, né, da mentira. Se você mentiu, tenha humildade também para consertar, para falar a verdade. E ore ao Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai derramar graça sobre você. E você vai sair ileso dessa situação. Porque você está debaixo da graça, da proteção de Deus. Você está em unidade com a verdade. Você sai das garras do mal. O inimigo, ele quer te manter aprisionada mesmo nesse pensamento. Não, se você contar a verdade, vai dar tudo errado. Você vai perder o negócio, você vai perder a amizade, seu marido vai embora de casa. Não, fale a verdade. Versículo 23. O homem sensato não fica exibindo o seu conhecimento, mas o tolo demonstra a todos a sua ignorância. Versículo 24. Quem se esforça ao máximo no trabalho chegará a uma posição de liderança, mas o preguiçoso acabará como escravo. Um coração ansioso deixa o homem ou a mulher frustrada e derrotada, mas uma palavra amiga renova as forças. Né? Um coração preocupado, né? O que a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E muitas de nós temos vivido, né, um padrão de vida assim, de andar ansiosa. Então, em nome de Jesus, né, que você entregue ao Senhor as suas ansiedades, suas preocupações, para que você possa receber o alívio, né, para sua alma que Ele pode te dar e deseja te dar. Então, um coração ansioso deixa o homem e a mulher frustrada e derrotada, mas uma palavra amiga renova as forças. Então, diga palavras amigas para você. Talvez você não tenha ninguém para te dizer uma palavra amiga. Talvez você esteja já dizendo isso aí. Ana, mas eu não tenho ninguém para me dar uma palavra amiga. Seja você a sua palavra amiga. Pegue e declara a palavra de Deus. Declara lá o Salmo 46:1. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Seja você, né, o seu sim, a sua palavra amiga. Porque quando eu falo, quem que é a primeira pessoa a ouvir? Eu também. E quando eu ouço, eu estou produzindo pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, se o que eu disse é uma palavra amiga, eu vou produzir um pensamento bom, um sentimento bom e um comportamento bom. Mas se eu vivo com o coração ansioso, preocupado, falando negativo, quando eu falo negativo, quem é a primeira pessoa que ouve também? Eu falei algo negativo sobre o meu futuro. Eu tô com medo de não conseguir honrar os meus compromissos esse mês. Eu tô com medo do resultado desse exame. Não sei não, eu tô sentindo muito mal. Aí quando eu começo a comunicar isso, a primeira pessoa que ouve sou eu. E se eu ouço algo negativo que eu mesma disse, eu vou produzir um pensamento negativo. E aí eu vou ter um sentimento negativo, vou ficar triste. E aí o meu comportamento também vai ser negativo. Então se eu já começo o dia reclamando, falando uma palavra de desesperança do meu futuro, às vezes eu penso só que eu tô lançando palavras ao vento, né? Mas eu tô construindo o meu futuro, porque quando eu falo, eu mesma ouço, e o meu cérebro tá ali automaticamente, já criando aquelas imagens mentais. E a palavra de Deus diz que assim como você pensa, assim você é. Então percebe o poder da palavra? Porque é tudo muito conectado. Então eu falo, automaticamente é produzida uma imagem mental. E aí, se ela é negativa, vai surgir um sentimento negativo. Se o sentimento é negativo, vai surgir uma reação do meu corpo negativa também. E aí, se eu sentir negativo, eu vou começar a falar mais ainda negativo. Aí vai produzir mais ainda pensamentos negativos, mais sentimentos negativos, mais falas negativas. E aí eu fico presa naquilo para sempre. Então, seja você a sua palavra amiga, né? Às vezes as pessoas ficam presas ali, né? Mas eu não tenho ninguém para me ajudar. Você tem a palavra de Deus com mais de 8.000 promessas. Você tem lives como essa, onde você pode chegar e se encher. Então não diga isso que você está sozinho, não diga que você não tem ninguém por você. Se você está aqui, é porque Deus se importa com você, é porque Ele te trouxe até aqui.
Não foi pela sua própria força, né, ou capacidade. Eu acho tão interessante que as amigas de Jesus, né, quando a gente se conhece lá dentro do grupo fechado, a maioria diz assim: Ana, eu não sei como eu te conheci. Aí eu falei: eu sei, eu estava orando por você e Deus trouxe você aqui. Então, eu acho que a maioria aqui talvez fale assim: nossa, eu caí aqui de paraquedas. Não, Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui, porque Ele desejava que você ouvisse essa palavra. Eu sempre comento que Deus fala com os presentes, não fala com os ausentes. Então, às vezes você tá aqui e tá pensando assim: ah, eu queria que fulano ouvisse essa palavra. Não, essa palavra é para você. É para você colocar a máscara de oxigênio em você, para você ser sarada, para você ser liberta e assim você poder transformar e transbordar na sua família, né, nos seus, naqueles que estão ao seu redor. Então lembra desse versículo 25. Um coração ansioso te deixa frustrada e derrotada, mas quando você declara palavras amigas, você renova as suas forças. Versículo 26. O justo, aquele que crê em Jesus, ajuda o próximo a vencer na vida. Mas o perverso só prejudica e destrói. O justo ajuda o próximo a vencer na vida, mas o perverso só prejudica e destrói. E por que o justo faz isso? Porque ele entendeu tudo. Ele sabe que quando ele pratica o bem para outra pessoa, ele está praticando o bem para ele mesmo. É isso, Niel. O Senhor não fala de você, Ele fala com você. Glória a Deus. Então, o justo, ele ajuda o próximo a vencer na vida, mas o perverso só prejudica e destrói. E o perverso, ele tá cavando, né, o próprio buraco para ele cair. Nós lemos aqui, né, em Provérbios 10, 17. Quando você faz o bem a outra pessoa, faz a si mesmo. Mas quando você faz o mal a alguém, está ferindo a si mesmo. Então o justo, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, né, aquele que crê em Jesus, vai falar assim: opa, vou ajudar a Cleomira a vencer na vida. Por quê? Eu sei que eu estou plantando. E a palavra de Deus diz que aquilo que eu plantar, isso mesmo eu também vou colher. O justo ajuda o próximo a vencer na vida, mas o perverso só prejudica e destrói. Ele pode até tentar prejudicar e destruir você também, mas talvez o primeiro a cair seja ele mesmo. Glória a Deus. Versículo 27. O preguiçoso nem se dá ao trabalho de cozinhar o animal que caçou, mas o homem trabalhador dá valor aos seus bens. Então dê valor àquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, para que você esteja apta, preparada para receber mais. Se você tem um filho, uma filha, você dá algo para ele e ele despreza, ele trata de qualquer jeito, deixa aquilo lá sujo, mal cuidado, você vai pensar 2 vezes antes de dar algo novo para ele. Por quê? Porque ele não está sabendo administrar aquilo que ele tem. Então, às vezes, você tem uma casa, mas o dia inteiro você passa: ah, esse chão não adianta. Eu limpo, não parece que tá limpo. Tem um carro, meu Deus, esse carro só dá trabalho, vive na oficina. Quando que eu vou ganhar outro? Talvez nunca. Por quê? Porque você não está valorizando. Então, para de olhar para as circunstâncias e começa a declarar por fé o que você quer viver. Quando você olhar para o piso e ver que você se dedicou ali e ele não ficou limpo, fala: pai, eu queria tanto um piso bonito, sabe? Que quando eu limpasse, eu sentisse aquela satisfação. Olha que coisa linda. Então, para de comunicar o que você não quer e começa a comunicar o que você quer viver. E veja que na maioria das vezes a gente está comunicando o que eu não quero. E se eu comunico o que eu não quero, o que eu vou viver mais do que eu não quero? Porque as palavras, elas têm poder de construir ou destruir uma vida. Então, quando eu reclamo, esse prefixo re quer dizer 2 vezes. Então, por exemplo, se eu falo para a Cris aqui: Cris, eu não gostei disso que você fez. Você refaz pra mim, por favor? Ou seja, ela fez uma vez, eu não gostei, ela vai ter que refazer. Então, 2 vezes. Agora, se eu reclamo, esse prefixo re, antes do clamar, é clamar 2 vezes. Então, se eu tô reclamando do piso da minha casa, eu tô mandando uma mensagem pros meus pensamentos, pros meus sentimentos,
de que eu quero mais aquilo. Por isso que o povo de Israel ficou 40 anos andando em círculo no deserto. Era um percurso que era para eles fazerem em 13 dias. E a maioria nem chegou na Terra Prometida. Eles estavam ali na divisa. E não chegaram. Por quê? Porque a comunicação deles era ruim. Eles só enxergavam aquilo que eles não queriam. Então, se você quer um carro novo, para de falar dos defeitos do seu carro e comece a conversar com o Senhor como é esse carro novo que você quer. Se você quer uma casa nova, um piso novo, para de falar da casa velha, para de falar do piso velho e se abra para o novo de Deus. Como? Com a sua comunicação, porque as suas palavras criam. Seus pensamentos criam. A palavra de Deus diz, assim como você pensa, assim você é. E as palavras de Deus, elas estão, as suas palavras, as palavras que você declara, estão construindo seu futuro. Fala assim, Ana, eu queria ter uma vida melhor, mas a minha vida tá um caos, eu não sei, eu não tenho ninguém para me ajudar, as minhas finanças estão todas desorganizadas, tô devendo um monte, nem sei como eu vou me organizar. Deus deu para todas nós palavras. Com as suas palavras, você pode transformar a sua situação. Versículo 27. O preguiçoso nem se dá o trabalho de cozinhar o animal que caçou, mas o homem trabalhador dá o valor a seus bens. Então, às vezes, nós estamos tão preguiçosos, né, que a gente tem até preguiça de falar palavras boas. Ah, por que eu vou falar coisa boa? Não vai mudar nada mesmo? Você já está dizendo. Você acabou de dizer que não vai mudar nada. Será feito conforme a sua fé. A fé é a certeza daquilo que se declara, né? Às vezes você fala assim, eu não tenho fé. Não, você tem sim. Só que você tem fé ao contrário. Você tem fé que vai dar tudo errado. E dá o mesmo trabalho, tá? Acreditar que vai dar tudo certo ou acreditar que vai dar tudo errado. E se você for sonhar, se você for declarar, declara coisas grandes, porque o seu Deus, o seu Pai é grande. Você é filha do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Imagina que você fosse filha do homem mais poderoso da sua cidade. E fosse seu aniversário. E ele falasse assim, filha, o que você quer de aniversário? Papai vai te dar. Você ia pedir algo grande, porque você sabe que seu pai, ele é poderoso, ele tem posses, ele pode te dar o que você quiser. Só que isso não tá só no campo subjetivo, isso é real. Você é filha do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas você tem pensado que ele não quer te dar, que ele não pode te dar. E vai ser feito conforme a sua fé. Então alinha os seus pensamentos, os seus sentimentos com a palavra de Deus. Para de viver no engano, para de viver aprisionada. Satanás quer que você pense assim, que não vai dar certo, que o Senhor só responde às orações da Camila, mas não responde a minha oração. Não seja preguiçosa, sabe? Faça a diferença na sua vida, comece a construir. Daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, você vai estar agradecida pelo seu eu de hoje ter se posicionado. Versículo 28. Quem segue pelo caminho da justiça encontrará a vida, o caminho que nos preserva da morte. Então, se você seguir por esses caminhos, se você seguir pelas palavras de sabedoria, se você seguir pelos princípios da palavra de Deus, que são imutáveis, que eram verdadeiros há 1000, 2000 anos atrás e continuam verdadeiros e serão verdadeiros nos próximos milênios. Se você se guiar por aquilo que é imutável e não pelos seus sentimentos, porque os seus sentimentos eles oscilam muito. Se você se guiar por aquilo que é imutável, você vai encontrar vida e vida em abundância, é o que Jesus nos prometeu em João 10:10. Ele diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E talvez a sua comunicação, seus sentimentos estão presos nesses enganos de Satanás. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então toma posse disso, declara aí, eu tenho uma promessa de vida abundante. E eu vou viver uma vida abundante em nome de Jesus. Será feito conforme a sua fé. Amém? Então, como que você tem fé para acontecer o que na sua vida? Você tem fé? O que você acha que Deus vai realizar? Escreve uma carta para o Senhor. Eu tenho várias cartas assim que o Senhor colocou sonhos no meu coração. Eu fui lá e escrevi. E aí hoje, depois de um tempo, eu olho
E eu fico assim maravilhada com o que o Senhor fez. Inclusive, daqui a pouco eu tô indo realizar um sonho. Eu tinha o desejo de fazer um treinamento, né? Que ele é bem sofisticado, que ele é caro. E um dia foi só um sonho, mas eu escrevi que eu queria fazer esse treinamento. Tô indo fazer uma certificação internacional em Master Coaching. Vou voltar mais afiada pra vocês. Mas um dia, isso foi só um sonho. E hoje é realidade. Tô indo, daqui a pouco às 9 da manhã começa a minha aula. Vou até às 9 da noite. Vai ser até sexta-feira, né, nesse pique. Mas todas as manhãs eu vou estar aqui com você. Então, declara, sabe, pro Senhor o que você quer. Quando eu declarei a primeira vez, era impossível eu fazer esse curso que eu vou fazer agora. Mas para a honra e glória do Senhor, Ele tem prazer em abençoar as suas filhas. Só que você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Porque se você não sabe o que você quer, qualquer caminho vai servir. Você vai ficar só reagindo ao que te acontece. E chateada quando algo der errado. Então que você peça ao Senhor, né, uma visão. Eu tenho dito aqui sobre Abacuque com H, tá? Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2 e 3. Diz que nós temos que ter uma visão clara. Que até se eu passar correndo por ela, eu consiga ver. Todos os dias eu tenho que olhar para aquela visão. Porque quando eu vejo, lembra que eu comentei? Tudo que você vê, você está criando imagens na sua mente. E essas imagens vão chegar nos seus sentimentos, você vai dar um significado. Então eu vi o carro dos meus sonhos ali, eu coloquei uma foto no meu celular ou num quadro na minha casa, eu vi o carro dos meus sonhos, a família dos meus sonhos, o trabalho dos meus sonhos, a saúde dos meus sonhos, eu vi ali. Aí quando eu olho aquilo, inclusive eu tô olhando aqui, eu tô vendo o meu quadro, eu tenho um quadro de visualização, né, dos sonhos que o Senhor já colocou no meu coração. E se eu já conseguir ver, vai acontecer. Então, se eu tenho ali um quadro, eu tô vendo, quando eu olho, eu penso algo positivo. Uau, eu quero muito. Aí eu sinto algo positivo. Nossa, que legal que vai ser quando acontecer. E aí daqui a pouco, eu tô vivendo. É maravilhoso. Então, para de olhar para o que falta, para de olhar para o que você não quer, porque é isso que você está construindo. Assim como você pensa, assim você é. Guarda isso. Então, começa a prestar atenção em tudo que tem em volta de você, para que você encha a sua mente de bons pensamentos, para que você declare boas palavras. Todos os dias esteja aqui meditando na palavra de Deus. Assim que a gente terminar Provérbios, eu tô pensando da gente começar a meditar em João, né? Eu quero que o Senhor sempre me dê graça, né? Enquanto Ele me der forças, eu quero estar aqui, né? Compartilhando com vocês do que o Senhor tem derramado no meu coração. Então, enquanto eu estiver aqui, pelo menos você não vai poder dizer, olha, eu não tenho onde eu me alimentar, onde eu construir pensamentos bons. O Senhor sempre vai providenciar um escape para você. Olha só como o Senhor te ama. O Senhor te ama tanto que Ele me fez querer estar aqui, compartilhando com você o que Ele derramou sobre mim. Eu poderia só fechar o meu coração, né? Ai, que bom que eu acessei essa sabedoria, vou guardar para mim. Não, mas o Senhor vem e fala, não, vai lá e transborda. Por quê? Porque Ele ama você. Não é sobre mim, é sobre você. E tudo aquilo que o Senhor quer fazer em você é também sobre milhares de pessoas que estão aguardando o seu sim. Existem milhares de pessoas que estão aguardando o seu sim. Pessoas que vão celebrar a sua vida nova, as suas conquistas. Talvez hoje você está num círculo de pessoas muito machucadas e ninguém celebra as suas conquistas. Mas pode acreditar, existe um círculo seleto de pessoas que te fortalecem, pessoas que intercedem por você, que oram por você, que celebram as suas conquistas. Então talvez você só tenha que estar no ambiente certo. Então venha mais aqui pra live, sabe? Comece a fazer a amizade aqui com as amigas de Jesus e eu tenho certeza que uma nova estação marcada pela bondade de Deus vai se manifestar na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Porque não tem como a gente estar aplicando princípios e não viver as promessas de Deus. Quem cumpre princípios, colhe promessas. Mas se eu endurecer o meu coração e falar assim, não, esses princípios não são para mim, não vou fazer. Aí quem quebra princípios, o princípio vai te quebrar lá na frente. Então, tenha um coração ensinável. Fala, Pai, a partir de hoje eu vou começar a dizer a verdade. Pai, a partir de hoje eu vou pensar boas coisas.
A partir de hoje eu vou declarar boas coisas, porque eu entendi que eu preciso estar em unidade com a tua palavra. Eu entendi que eu preciso me mover por princípios e não por impulsos, não pelo que eu tô sentindo agora. Porque o que eu tô sentindo agora, às vezes amanhã nem faça mais sentido. Quantas vezes nós dissemos algo num dia, no outro dia a gente já estava arrependido. Nossa, por que eu disse aquilo? E provavelmente porque você disse sem buscar a direção de Deus, falou por impulso, né? No impulso da raiva, de um sentimento ruim. Então, seguir sempre pela palavra de Deus. Fala assim, eu tô sentindo isso aqui, mas a palavra de Deus diz que não é assim. A palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. Então a ira, a raiva, ela é legítima. Tem situações que deixam a gente mesmo irado, com raiva. Mas eu não vou me deixar me guiar por aquele sentimento. Eu vou convidar o amor, que é Deus, Deus é o amor, para encher o meu coração de paz, para me sustentar, para me estabilizar, para que eu possa vencer aquela situação. E daqui a pouco eu me alegrar, falar assim, que bom que eu busquei ao Senhor, que bom que eu não reagi, que bom que eu não mordi aquela isca da ofensa, que bom que eu não me deixei contaminar. Então, Deus seja louvado, vamos orar, né, e agradecer por esse tempo tão maravilhoso. Orem por mim, né, por esses dias que estão por vir. Tenho certeza que vai ser bênção na minha vida e depois, consequentemente, na de vocês também, porque o que eu receber do Senhor, eu vou entregar, porque eu entendo que isso é o correto. Amém? Pai querido, obrigada, Senhor, pelo teu amor por nós, obrigada por nos trazer até aqui nessa manhã, obrigada, Senhor, por nos convidar e nos guiar, Senhor, por um caminho de paz, de sabedoria, de amor, de esperança de um futuro certo, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque os teus pensamentos sobre nós são bons, é o que diz a tua palavra lá em Jeremias 29:11. E se os teus pensamentos sobre nós são bons, Pai, nos ensina também a pensar bons pensamentos sobre nós. Nos ensina, Senhor, a ter bons sentimentos sobre nós. Nos ensina, Pai, a declarar palavras de sabedoria sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, ó Pai, sobre os bens que o Senhor confiou nas nossas mãos. Ó Pai, nos faz mulheres sábias, cheia de virtudes, com valores inegociáveis, ó Pai. Mulheres que anseiam pela Tua presença. Mulheres que não querem mais caminhar enganadas, ó Pai, vivendo reagindo pelos impulsos da carne, por sentimentos ruins. Mas mulheres, Pai, posicionadas que decidem caminhar segundo a Tua verdade. Ó Senhor, purifica o nosso coração. Talvez nós chegamos aqui tão machucadas, com tantos traumas, tantas dores. Mas nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Pai amoroso, que nos exorta, nos corrige, porque deseja, Senhor, nos despertar para tantas promessas, Senhor, tantas maravilhas que o Senhor deseja, Senhor, fazer em nós e através de nós. Pai, que o Senhor ache dentro de cada uma aqui um instrumento de poder, Senhor, um coração ensinável, disposto a Te obedecer, disposto, Senhor, a caminhar pelo caminho da verdade, corações dispostos, Pai, a aplicar esses princípios que não serão fáceis de aplicar, porque a nossa carne ela vai resistir, mas que o Senhor nos dê graça, nos encha de força, de capacidade, para que nós venhamos ter domínio próprio e dominarmos os nossos maus desejos, Senhor, as nossas más motivações. Ó Senhor, enche o nosso coração da Tua paz. Encha, Senhor, nossa vida da Tua sabedoria, da sabedoria que vem do alto do Teu trono. Nós não queremos mais, Pai, caminhar pelo engano. Pai, nos ajuda a nos tornarmos mulheres virtuosas, mulheres valiosas para as nossas famílias. Mulheres, Senhor, que têm palavras de bênção, que quando nós abrirmos os nossos lábios, que todos parem para ouvir, ó Pai, porque eles vão perceber que não seremos nós que estaremos dizendo algo, mas nós estaremos apenas expressando dos Teus princípios que nós aprendemos. E isso vai levar vida, Senhor, vai levar cura para todos aqueles que ouvirem essas palavras. Ó Senhor, nos conduza nesse dia. Não permita, ó Pai, que nenhuma seta maligna nos tire, Senhor, do centro da Tua vontade. Nos dê, Senhor, um coração abrasado pela Tua presença, um coração que queima por Ti. Nós queremos a cada dia mais, Senhor, sentirmos alegria. Nós queremos cada dia mais gostar, ó Pai, de estar contigo, de estar
meditando na Tua palavra, que esse seja o nosso prazer dia e noite, ó Pai, que o nosso coração, que os nossos pensamentos estejam sempre nos lembrando de como é bom estar na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a vencer os pensamentos maus, a vencer os sentimentos maus. Nos ajuda, Senhor, a quando o nosso coração ficar ansioso, nós nos lembrarmos que esse é um lembrete de que nós devemos ir para a Tua presença e entregar no Teu altar, Senhor, diante de Ti, tudo aquilo que está nos frustrando, nos afligindo, nos preocupando. Senhor é um Pai bondoso que deseja aliviar o peso, o fardo que nós temos carregado. Pai, nos ensina a sermos simplesmente filhas. Nós somos filhas amadas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer essa verdadeira identidade que está disponível a cada uma de nós, para que nós possamos experimentar de uma vida abundante, para que nós possamos experimentar da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, nos ajuda a não nos amoldarmos, Senhor, ao padrão deste mundo. Nos ajuda a guardar o nosso coração nesse dia de todo mal, de toda ofensa. Que a Tua graça, o Teu poder esteja sobre nós. Pai, no poder e autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora, Senhor, todo espírito, Senhor, de ansiedade, todo espírito de opressão, todo espírito de não perdão, todo espírito de amargura, todo espírito de ofensa, todo espírito de enfermidades da alma, Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, enche esses lares com a Tua presença. Envolve, Espírito Santo, esses corações. Sara, Senhor, esses pensamentos intrusivos, negativos, que eles desapareçam pelo poder e autoridade do nome de Jesus, que eles se enfraqueçam até serem reduzidos a nada, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que agindo o Senhor na nossa vida, quem impedirá? Maior é o que está em nós, Pai, e nós somos gratas por isso, pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua bondade que opera em nós e através de nós. Pai, nós consagramos a Ti esse dia, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. E Te pedimos, ó Pai, que a Tua proteção esteja sobre nós. Guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas. Protege-nos, Senhor, como a menina dos Teus olhos. Nós sabemos, Senhor, do Teu amor e somos gratas por isso. Que nós possamos viver hoje um dia que Te agrada, ó Pai. Um dia onde nós possamos, Senhor, honrar o Teu nome. Possamos ser verdadeiramente sal nessa terra e luz nesse mundo. Ache em nós, Pai, verdadeiras adoradoras que Te adoram em espírito e em verdade. Assim eu oro e abençoo as Suas filhas em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família. Que você viva um dia de céus abertos. O reino de Deus está aberto sobre você. Então tome posse da palavra de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Que você declare para você: não, todas as coisas cooperam para o meu bem e eu vou permanecer firme, inabalável no meu Deus. E eu sei que a minha alma em breve vai estar aqui celebrando um novo hino de vitória. Toda vez que o inimigo se levantar contra você, dá risada dele e fala assim: ah, Satanás, vai ser mais um testemunho, vai ser mais um milagre que eu vou viver e eu vou testemunhar. E outras pessoas vão se sentir também abrasadas, atraídas pela presença de Deus, e eu vou avançar no território do inimigo, porque eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem, e que tudo aquilo que acontecer comigo tem um propósito, para que eu possa ser bênção na vida de outras pessoas. Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui, e a gente volta a se encontrar então amanhã, às 7 da manhã, combinado? Um beijo, fica na presença do Senhor.